Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje, mais um podcast. Esse é o nosso oitavo podcast, nosso oitavo episódio, né? Com muita felicidade estamos alcançando esse número, né? E eu queria começar já falando para você, pedindo desculpas para você que está acompanhando a gente, né? Porque na semana passada não saiu nenhum vídeo para você, porque a gente teve alguns problemas com com a nossa salinha aqui, com o nosso cenário, né? Vocês podem ver que estamos num layout novo. A gente teve que nos organizarmos para poder voltar a gravar para vocês. Então, eu queria começar pedindo desculpa para vocês. Hoje eu estou aqui com a Yasmin, né? Oi, pessoal. Vamos fazer essa entrevista, né? Essa entrevista que eu acredito que vai ser muito edificante, né? A gente vai entrevistar hoje nada mais, nada menos do que duas irmãs que nós gostamos muito, né? Abençoadas. São do nosso ministério aí, Convívio. É a Joyce, que vocês já devem conhecer, e a Jéssica também. Oi. São meninas do Ministério de Dança também, né? Obreiras aqui da nossa igreja. E se apresentem um pouquinho aí. Pode ser a Jéssica primeiro aí. Fala um pouquinho sobre você, Jéssica. Não sei muito como começar, o que dizer. Comecei na Pão Vivo quando a Pão Vivo era ainda bem pequenininha, né? Aí no canal. E a gente fazia de tudo, né? Cantava, dançava, pregava, fazia muitas coisas. Agora, assim, a evolução que agora a Pão Vivo se tornou é bem gratificante, na verdade. Saí um tempo, né? Voltei agora e é muito bom ver o Pão Vivo assim tão grande como ela tá. Amém. Aleluia. Todo mundo já me conhece, né? Eu faço parte também do grupo do podcast como apresentadora. E, cara, é incrível ver, assim, realmente o crescimento. A gente começou o ministério, né, de dança, começou com nós duas, né? Com algo que Deus colocou no nosso coração. Então foi muito interessante nós duas sermos chamadas para isso. E desde então, mesmo com altos e baixos de integrantes, ou até mesmo da nossa fé, que às vezes ficou abalada, que teve momentos que ficaram, né, mais assim, sensíveis, mesmo assim a gente veio trabalhar e a mão e o cuidado de Deus nos detalhes, o cuidado do Senhor Jesus em tudo, assim, sabe? Com relação a isso, com relação à obra, acima de tudo. Bom, o tema hoje é adoração, né? Então, é um tema que vai ser legal para abordar com vocês, né? E eu vou deixar a Yasmin começando aí. É legal saber, né, do começo de vocês, saber de tudo isso. E, cara, como ele falou, o tema de hoje é adoração. E a gente sabe que a adoração é algo essencial nas nossas vidas, né, na vida de alguém que segue realmente a Jesus. E eu queria saber da parte de vocês, como tem sido essa adoração para Deus? Qual que é a importância que tem sido na vida de vocês? Assim, a adoração né, nossa dança, não é só louvor, né? É a vida que você tem com Deus. A gente aprende isso conforme, né, a gente vai crescendo na fé. Às vezes a gente acha que a adoração é só cantar, ou é só dançar, ou é só fazer alguma coisa na igreja. Não, a adoração é vida com Deus, né? É como você vive, se você tem um verdadeiro contato com Deus, uma verdadeira intimidade, você está adorando a Deus. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, uma boa ação que você faz, você está adorando a Deus. É isso que as pessoas não entendem, né? Acham que a adoração é só aquilo ali, é adorar, é subir no púlpito, é cantar, é dançar, e não. A adoração é você ter intimidade com Deus, você fazer pequenas coisas, grandes coisas, sabe? Dar a paz do Senhor pro seu irmão, perguntar se está precisando de alguma coisa, isso tudo é adoração. Isso é muito legal, né? Porque tem muitas pessoas que realmente têm dúvida em questão disso, que acham que, poxa, a adoração é só quando você está cantando louvores, mas não, cara. Muitas coisas podem fazer parte de uma adoração a Deus, né? Podem exaltar o nome dele. E vocês, como vocês falaram, vocês são da dança. E isso é algo lindo. Eu já falei nos cultos, né, que quando a gente vê vocês dançando ali, a gente sente a presença de Deus. A gente sente que ali há uma adoração verdadeira, né? E isso é muito legal de falar pro pessoal. Sim. E como a Jéssica falou, né, adoração não é só cantar, né, como a maioria pensa. E adoração também é servir, né? E a gente vê isso. A gente vê isso no Ministério de Dança, que eles servem, né? Servem a obra de Deus mesmo. Serve essa igreja, serve a Deus, né? O reino de Deus.
eu queria levantar um ponto com vocês, né? Como foi, a Joyce falou que foi algo que nasceu no coração de vocês duas, né? Deus colocou ali. Mas como foi isso? Trabalhar essa ideia, trabalhar o projeto, como seria, como vocês começaram? Então, no início, a gente não sabia muita coisa. O que a gente tinha era o desejo de fazer com que aquilo que queimava no nosso coração acontecesse. A gente não tinha nenhum tipo de instrução, a gente não tinha conhecimento de coisa alguma com relação à área da dança ministerial, né? Porque é muito diferente. Não é a mesma coisa de que você fazer um jazz, um balé clássico ou qualquer outro tipo de dança lá fora. É diferente, envolve adoração, não é algo sobre o físico, não é algo para se aparecer, não é algo para se mostrar para o homem, é muito mais além. Então não depende de mim, não depende da Jéssica, não depende de nós quanto físico, quanto pessoas físicas, entendeu? Porque o que nós somos, o que eu costumo dizer para as meninas do ministério, é que nós somos um canal. Vem do céu, vai para o Ministério de Louvor, vem para a gente e vai para o povo. É o que eu costumo dizer, porque realmente eu acredito, nós somos instrumentos na mão de Deus. Então, a partir do momento que a gente dá lugar para Ele vai fazer o que tem que fazer, Ele vai fazer acontecer. E no início foi muito assim. Foi algo que queimava no nosso coração, a gente não sabia como. A nossa igreja era um pouco maior do que esse espaço, um pouco maior assim, pouco mesmo, né? Assim, esse espaço que a gente tem aqui na salinha. Esse espaço era isso aqui. Era isso salinha. Que a gente dividia entre as cadeiras, entre o lugar da mesa, que era bem pequena, que era onde o pastor pregava, o lugar para a gente dançar, o lugar onde ficavam os microfones, era bem pequeno. E a gente dançava no corredor, né? A gente ministrava no corredor. E a gente realmente não tinha nada, a não ser o desejo de fazer com que aquilo acontecesse. E conforme foi passando o tempo, aos pouquinhos, Deus foi dando, né, entendimento, direção, exatamente. A gente foi buscando e a gente foi tendo, da parte de Deus, essa direção, essa orientação, a capacitação para fazer as coisas fluírem. Isso é bem legal. Você falou que na dança, né, envolve muitas coisas e quando vocês estão dançando, eu acredito que muitas pessoas são tocadas através disso. E isso entra quando Jesus pede pra gente ir pregar o evangelho. Quando vocês estão dançando ali, né, quando a gente vê a gente cantando, cara, ali também é uma pregação do evangelho. Exato. E muitas pessoas são tocadas e transformadas através disso. Você falou que as coisas na sua antiga igreja eram muito simples e tudo mais. Só que, cara, Deus não se importa com luxo ou com algo do tipo. Na simplicidade, desde que seja verdadeiro, Exato. é isso que Deus se importa, sabe? Exato. É disso que Deus se alegra. E a gente tem que começar a entender isso. Que na nossa simplicidade a gente pode adorar e exaltar o nome de Deus cada vez mais, né? E Exatamente. quando você falou, isso é um exemplo, né, para muitas pessoas. Você não precisa, é lógico que há sim uma necessidade de buscar o conhecimento, a capacitação, até porque para Deus a gente tem que fazer tudo com muita excelência. Então hoje, melhor, né? sempre melhor. Então hoje a gente faz parte de uma escola de dança que é cristã também, né? A gente tem aula de balé, a gente tem assim um conteúdo, a gente tem uma base, assim, profissional, a gente tem uma instrutora, uma professora mesmo, que é profissional, que nos ajuda muito com isso. A gente também adquiriu recentemente, né, uma escola online também, escola de dança evangélica online, que a gente consegue também ter acesso a elas e a gente vai conversando entre si, vai tentando assistir às aulas, a gente está se adaptando ainda, mas eu creio que já deu certo no nome de Jesus. E é muito sobre isso, sabe? A gente tem que buscar, sim, a capacitação, o crescimento, o entendimento, a compreensão, porém, a gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam, né? A gente tem que fazer acontecer. Eu acredito que quando o Senhor nos chamou, Ele nos deu a capacidade para fazer. Ele viu em nós algo que Ele poderia usar e foi por isso que Ele nos chamou. E Ele capacitou cada um de nós para poder fazer a obra, para poder fazer o ID. Então, sim, parte de nós, né, buscar o conhecimento,
Mas a gente tem que levantar e fazer, a gente tem que dar o passo, a gente tem que mostrar desejo, a gente tem que mostrar vontade, a gente tem que levantar e fazer. Porque eu acredito que a partir daí o Senhor vai começar a fazer as coisas acontecerem. Exatamente. Eu penso assim também, né? Acho que esse desejo que nasce no nosso coração, né? Uma ideia nova, ou de fazer algo que está faltando no nosso ministério, né? Uhum. Acho que esse desejo Deus coloca no nosso coração, mas Ele também espera que a gente se motive com isso, né? Que a gente vá exatamente. buscar. A gente corra atrás. Exatamente. Porque às vezes Ele já te capacitou ali, mas se você não fizer, se você não botar a cara, como é que você vai saber se você sabe ou não Exatamente. fazer? Se você ficar sentado esperando, não, peraí, eu vou me qualificar. Quando tiver oportunidade eu vou. Quando tiver... A obra de Deus ela é para ser feita. Se você não fizer, Deus vai levantar quem faça. Entendeu? Porque a obra não é nossa. Não é sobre nós. É sobre o reino de Deus. É sobre algo que é muito maior. Supera qualquer um de nós. Entendeu? Então tem que ser feito. Buscar com excelência. Buscar sempre fazer o melhor. Mas sempre buscar. Sempre. Jéssica, eu queria ver de você uma coisa que eu costumo pensar muito, né? Porque assim, por mais que a gente faça... por mais que nossas intenções, nossas obras são para Deus, né? A gente também, como vocês falam, que vocês são um canal, né, de adoração, que vocês tentam tocar a igreja para isso, né? Eu queria que você me dissesse, vocês que estão no ministério de dança, como as pessoas veem essa adoração feita pela expressão corporal? Como é isso? O que as pessoas acham disso? Bom, a visão que eu tenho agora, assim, com todo o crescimento que a gente teve e tudo, é que é super importante, cara, muito importante. Eu sempre costumo, nas minhas orações, orar, quando a gente está orando lá atrás, falar assim que, para Deus, que a gente e o grupo de louvor somos um só. A gente é uma base que está fazendo, que funciona para fazer como se fala? Um lugar agradável para Deus vir e fazer as suas obras, suas maravilhas. A presença dele, isso, né? A gente a gente faz um ambiente, a gente cria um ambiente para Deus poder descer. Então eu acho que é isso, a dança e o louvor, ou esses dois tipos de adoração que a gente usa na igreja, eu acho que é para criar um ambiente para Deus descer. Eu enxergo dessa forma, né? Que a gente é para chamar a presença de Deus, para Deus vir e poder fazer, porque não é de qualquer jeito, né? Deus não ia descer aqui do nada, assim. A gente precisa chamar a atenção dele, e é desse jeito que a gente chama a atenção de Deus, né? Dançando, louvando, a gente cria um ambiente para as pessoas também chegarem até Deus, aí vai acalmando o espírito, vai abrindo os corações, vai fazendo todo um campo, assim, para Deus poder operar. Isso é muito legal. Cara, tem muitas pessoas que investem em diversas coisas diferentes, né? Só que, tipo, na área de adoração a Deus, elas acabam não investindo tanto. Como a Joyce falou, ela procurou aulas de diferentes jeitos para poder saber como adorar ainda mais a Deus, né? Em forma de dança. E, tipo, isso é muito legal de falar, para a gente realmente entender que o que a gente está fazendo não é para os homens, é para Deus. Então tem que ser feito com excelência. A gente tem que começar realmente a investir mais nisso, né? Porque Deus deve sim ser cada vez mais adorado e mais glorificado. Sim. E sobre adoração, eu acredito que a adoração tem diversos benefícios para as nossas vidas, né? Eu queria que vocês falassem alguns benefícios que a adoração trouxe na vida de vocês. Eu acredito que, assim, como a Jéssica falou, a adoração, ela te aproxima de Deus, né? Ela te aproxima e por muito tempo, assim, na minha vida, particularmente, a adoração, ela foi uma oração. Sabe aquele momento que você se encontra assim, tão atribulado que você não consegue orar, que você não consegue fazer nada? Então, a adoração, para mim, foi um escape, foi um alívio, foi uma forma de me reaproximar com Deus. Então, o benefício dela é isso, ela te traz de volta. Quando você adora, você entra numa atmosfera, como a Jéssica falou, você entra numa atmosfera diferente. Por mais que seja num canto separado na sua casa, quando você começa a adorar a Deus, né, você começa a criar aquele campo, aquele espaço onde o Senhor Jesus ele vem para fazer parte daquilo. Ele vem porque ali fica você e ele.
Então a adoração, o benefício que ela te traz é isso, é comunhão, ela te traz proximidade, ela te traz de volta, é um alívio para a alma, é um fortalecimento para o espírito, ela rega a nossa fé, entendeu? A adoração ela é muito importante, sabe assim, porque ela te leva a lugares diferentes. Sabe, ela faz com que os teus olhos se abram para as coisas, entendeu? Porque quando você começa a adorar ao Senhor, você começa a ter uma visão diferente das coisas. Se antes você é como se você achasse um novo caminho para sair de uma determinada situação ou para chegar a um determinado lugar. Entendeu? Então a adoração, ela te traz benefícios assim inumeráveis, assim, não dá para mensurar. Entendeu? De tantas coisas boas que ela nos traz. Ela nos acalma, nossa, assim, é só benefício. É só benefício. Bom, É muito bom. respeito à dança, traz muitos benefícios, ainda mais físico, né? Porque a gente está fazendo movimento, fazendo exercício, está se cuidando do nosso corpo. É um doce que traz, né? Mas é isso que já se falou, quando você não tem força para orar, para falar, a gente dança. Eu danço muito em casa. Às vezes, quando eu tô no meu devocional, eu danço. A gente não dança só aqui, a gente dança em casa também. Sabe? É um momento muito, assim, íntimo nosso com Deus. É muito bom. Dá um renovo, uma força. E muitas vezes, vocês veem assim, a gente dançando aqui, mas muitas vezes a gente vê dançar sem querer, vem dançar com dor, vem dançar chorando, vem dançar rindo, vem dançar de tudo quanto é jeito. E quando a gente sai daqui, a gente sai totalmente transformado, porque quando você dança para Deus, Ele vem com uma renovação, Ele vem com uma transformação, Ele dança junto com você, tem todo um trabalhar. Então é só benefício, é só a glória de Deus. Ligando um ponto com outro da questão anterior, né, que você falou que a dança, o louvor, né, eles criam um campo harmônico, um ambiente, né? E eu lembrei da última Santa Ceia que vocês trouxeram aquela coreografia, né? E, tipo, aquele era um dia que eu não tava conseguindo me concentrar no culto, né? Mas com a dança que vocês apresentaram... Da São dos Tadeus? Isso, São dos Tadeus. Cara, aquele louvor tocando e eu só prestando atenção no louvor e vendo a cena. Quando vocês abriram a Bíblia lá, eu falei, misericórdia, olha. Chega a me arrepiar tudo, falei, mas é uma realidade, porque assim, a dança, ela é o corpo do louvor. Ela é o corpo da letra, ela traz a letra em movimento. Então, quando você tem aquela visão, é o que eu falei, te abre um horizonte e faz você enxergar caminhos que antes você não estava vendo. Entendeu? Então, ela abre um horizonte. Então, a dança, ela é uma adoração que ela não começou hoje. Né? A Bíblia fala que Miriam dançou, a Bíblia fala que Davi dançou. Então ela é uma expressão de alegria extrema, que o teu corpo não aguenta ficar parado, começa a se mexer. Então ela é uma expressão corporal que faz com que você se mova. E quando você tem um foco, quando você tem um objetivo que é tocar a Deus, tocar o trono, tocar o céu, isso já, como você falou, cria uma atmosfera harmônica, o louvor, a dança, a adoração, uma palma mesmo de quem está no meio da igreja, uma palma, aquilo já é uma expressão de adoração. E eu creio que o Senhor recebe desde que você esteja com o coração aberto para dar lugar, para que Ele faça a morada, para que Ele faça ali o trabalho, a limpeza, o fortalecimento, enfim. Eu acredito nisso, entendeu? E eu sou o tipo de pessoa que eu vivo muito baseado naquilo que eu acredito. Eu vivo aquilo, eu faço aquilo, eu ando sobre aquilo, eu como sobre aquilo, eu durmo sobre aquilo, eu vivo no que eu acredito. E eu acredito plenamente em Jesus, então eu vivo a minha vida constantemente para Ele. Então a minha dança é para Ele. Tudo que eu faço é para Ele, o meu louvor é para Ele, os meus pensamentos são para Ele, tudo é para Ele. É lógico que a gente também não é nenhum tipo de ou nenhum tipo de guru, ou nenhum religioso. A gente tem problemas, a gente tem dificuldades, tem hora que a gente entra em parafuso, a gente fala, não quero mais. São momentos que a gente passa, mas são momentos que a gente passa entendendo que nós não estamos sozinhos, que Jesus está conosco, que Deus ele está conosco. E quando a gente chama, a presença dele, ele vem. Então aí a gente chama, aí ele vem e começa aquele processo todo de novo. É uma constante. Eu queria ainda tocar nessa mesma coreografia, porque assim, eu queria entender
como é feito esse trabalho de vocês também, quando, como aconteceu nesse louvor, né, que tipo, a coreografia que vocês montaram, ela fluía com o louvor, né? Ela fluía exatamente como o louvor ia acontecendo. Como é feita essa preparação? Porque a gente vê que muitas vezes na igreja vocês deixam fluir, né? O louvor vocês deixam fluir e aí sai o espontâneo. Mas esses louvores assim que vocês buscam uma coreografia e encaixam na letra, fica muito legal também. Eu queria entender como é feito esse trabalho. Então, a gente sempre trabalha em conjunto, né? Cada um monta um pedaço, porque assim, nós escutamos o louvor várias vezes durante o processo do ensaio, então a coreografia muda muito, né? Os meninos querem morrer com isso. Porque muda muito. Toda semana o Joyce vem com um passo novo. Ah, não, vamos mudar isso aqui, colocar aquilo ali. Toda a vida. Sabe por quê? Porque assim, você aprende, que nem eu falei, abre-se um horizonte, abre-se uma visão. Então assim, hoje você escuta o louvor, você tem um entendimento dele. Conforme você vai ouvindo, caramba, essa parte eu não tinha prestado atenção. Caramba, essa parte liga nisso aqui. E aí vai surgindo todo o processo. O que eu posso usar? É muito interessante como Deus vai agindo, porque toda vez que a gente se reúne, né, para orar, para ensaiar, enfim, a gente sempre pede para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos dê ousadia, criatividade, exatamente. E as coisas vão acontecendo do jeitinho que tem que acontecer, né? Como nessa coreografia teve um bloqueio, né? A coreografia saiu até a metade, pertíssimo do dia da apresentação, acho que na mesma semana, né? A gente ficou com muita dificuldade, né? A gente tinha feito começo e tinha feito final, e o meio não saía. E nada, e a gente conversa, gente, vamos ver, vamos trabalhar isso. Acho que a semana que a gente ia apresentar, aí a gente orou assim, a gente falou, Deus, a gente precisa. Levantamos um clamor. E aí a gente conseguiu terminar. Na hora, assim, a gente terminou, fechamos, ensaiamos e ficou. E deu tudo certo. A gente sempre ora, né, antes pra pedir direção pra Deus, porque tudo feito pra Ele tem que ser dele, né, tem que vir dele. Pra gente ter criatividade, que muitas vezes bloqueia, muitas vezes a gente pende pra fazer os mesmos passos, né. Então a gente sempre pede pra Deus criatividade, pra Ele nos levar pra onde que Ele quer e pra tocar as pessoas que vão assistir, né? Que é o objetivo principal. Exatamente, é o objetivo principal. Então a gente busca fazer sempre muito direcionado, entendeu? Por exemplo, se o louvor é de adoração, então nosso intuito é mover toda a igreja para que junto com o ministério a gente consiga fazer essa adoração subir. Se, por exemplo, esse como a gente fez foi um alerta, foi uma acorda aí, entendeu? Foi uma acorda porque não dá tempo. Entendeu? Foi muito forte esse louvor, eu realmente não conhecia. Quando eu conheci, eu fiquei muito impactada. Eu ouvi ele em duas versões, uma versão que era mais lenta e essa que era mais forte, que eu achei mais impactante para trazer para fazer a coreografia. Porque se é um alerta, então você tem que dar um chacoalhão, entendeu? E as máscaras ali foi muito interessante porque, infelizmente, isso hoje é muito verdade. A gente coloca uma máscara para cada situação. Eu tenho uma máscara para ir para trabalhar, porque tá tudo bem, eu tenho uma máscara para isso. Tudo, porque assim, você não quer se abrir ou você não quer expressar muitas vezes o que você está passando, né? Quem tem que saber é você e Deus e quem está do seu lado, né? Enfim. Mas, infelizmente, acontece muito isso das pessoas hoje em dia se esconderem atrás de uma máscara. Às vezes a pessoa fala pra você, não, tá tudo... Você perguntou, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. Só que na verdade não tá. Ela tá ali precisando de ajuda. Na maioria das vezes não tá, na verdade. Né? Na maioria das vezes não tá. E ela ali tá precisando de Deus. Onde está Deus? Onde está Deus? Deus está ali, ao alcance da sua mão. Você precisa buscar, entendeu? Deus, ele não é invasivo. Deus, ele não vai meter o pé na porta e falar, cheguei. Não, quem faz isso é o diabo, entendeu? Deus, ele precisa ser convidado. Então, quando você convida, ele vem. Entendeu? Então, onde está Deus? Está no alcance da sua mão. Ele vem, a presença dele é muito boa, né? Quando a gente estava falando sobre benefício, as duas falaram da presença de Deus. A presença de Deus é algo que a gente tem que buscar cada vez mais, porque é algo de muita importância pra gente, né? É a presença de Deus que faz a gente ser renovado, é a presença de Deus que faz a gente ser transformado,
é na presença de Deus que quando a gente está com algum problema, a gente chama Ele e, poxa, é Ele que nos ajuda, sabe? E a presença de Deus, tipo, é muito importante pra gente. Não é à toa que Davi, pô, ele falou que tire tudo de mim, só não retires a tua presença. Então, é muito legal saber disso, que, tipo, querendo ou não, o louvor todo em si tem uma responsabilidade enorme de fazer as pessoas adorarem para que a presença de Deus chegue até elas, né? Para que a presença de Deus se manifeste no meio de nós, né? E referente à adoração da igreja, né? Eu queria entender se, por exemplo, no momento vocês se preparam para o culto, certo? Se prepara, tem uma conversa com Deus ali para vocês apresentarem algo. Quando a igreja não recebe a adoração, o que acontece? Né? Não recebe o louvor, não recebe, acredito que a dança também. Como fica o coração de vocês? Vocês se abalam muito com isso? Sinceramente, não muito. Assim, eu acho assim, porque muitas vezes a gente vê assim, principalmente no culto normal, no culto de domingo, sem ser coreografia que a gente faz. Muitos irmãos, eles vêm aqui, mas eles estão com a cabeça em outro lugar, né? Às vezes não vêm, ou vêm duro, ou só vêm por vir, né? Batendo cartão, como se fosse um trabalho, uma obrigação e tal. E tem muitas pessoas que não vêm para adorar, não se abrem para adorar. Então, assim, se a gente deixar isso, ficar olhando para os irmãos, tipo assim, uma vez o Lelê falou para mim, nossa, eu queria tanto estar lá embaixo adorando, levantando a mão, e os irmãos não fazem nada, entendeu? Se a gente for olhar por isso, a gente vai se abalar, com certeza. Mas geralmente a gente não olha. Eu, particularmente, não olho para isso. Eu olho mais para Deus mesmo, né? Sempre foco em Deus, porque se eu nem olho para as pessoas quando eu estou dançando. Eu prefiro mais olhar para frente, olhar para Deus, porque é um ponto, né? Porque primeiro as pessoas me deixam nervosas. Me deixam muito nervosa e assim, você olha e o irmão tá lá assim. Assim, aí tá assim, aí tá assim. Complicado. Não tem como, entendeu? Se você ficar focado na outra pessoa, você não vai adorar a Deus. E aquele momento assim também é um momento da nossa adoração para Deus. Não é só a gente levar a igreja a adorar, não. Aquele momento também é nosso. É a nossa adoração, nosso momento de adoração. É o que a gente está entregando para Ele naquele momento. Então é muito assim, eu me ligo muito em Deus, não me ligo muito nas pessoas. Exatamente. Porque assim, é como se fosse não sei como é que eu posso explicar, mas sendo crua na palavra, influência. Se a tua adoração for verdadeira, for sincera, quem está olhando vai ser conduzido a fazer a mesma coisa, entendeu? Por quê? Porque a pessoa está vendo que é sincero, está vendo que é verdadeiro. Não tem como mover, a não ser que a pessoa realmente não queira, como você falou, a pessoa não recebe. Quando a pessoa não recebe, infelizmente não tem o que a gente possa fazer, entendeu? Como eu falei no início, nós somos um canal para... Entendeu? Nós somos um instrumento na mão de Deus. Eu costumo dizer que é como se tivesse um cano. Se tivesse um cano, Deus derrama a unção assim, ó. E aí passa pela gente, passa pelo Ministério de Louvor e corre pela igreja. Entendeu? Porque realmente é isso. O Ministério de Louvor nos induz e nós induzimos a quem está assistindo, a quem está ali. Então tudo forma um corpo imenso e tremendo de uma adoração que, se for de coração aberto, cara, não tem como não chamar a presença de Deus. E se você está sentindo a presença de Deus do meu lado, é a presença de Deus. Eu só não vou sentir se eu não quiser. E quem não quer sentir a presença de Deus se sente tão incomodado com quem sente que não fica do lado, sai. Entendeu? E aí, infelizmente, a gente não consegue fazer nada. É lógico, vou dizer que não é legal. É realmente desagradável, porque você está ali, sabe, na tua entrega. Você está quase falando, irmão, por favor, adora comigo. Deus, Ele quer a sua adoração, adora comigo. Assim, vem aqui, querido. Vamos lá, vamos adorar a Deus juntas. Mas, às vezes, enfim, a pessoa está tão atribulada, está com tanto problema que ela não consegue se abrir. Às vezes não é nem porque ela não quer, mas às vezes por estar com os olhos meio vendados, sabe? Pela sua situação, enfim, pelo seu problema que ela pode estar tendo ali no momento, ela acaba ficando com o coração endurecido. E o nosso trabalho, assim, junto com o Ministério de Louvor, com todos os envolvidos
na igreja, é fazer com que essa pessoa consiga dar espaço para o Espírito Santo quebrantar o seu coração. E aí ele vai agindo, ele vai transformando, ele vai curando, ele vai acalmando o espírito. E isso é importante. É desagradável quando nós não conseguimos, porque, que nem eu costumo falar, minha intenção é encher o céu de adoradores. Então, quanto mais eu puder fazer para levar as pessoas a adorarem a Deus, eu vou fazer. Entendeu? Então, eu acredito que eu fui chamada para isso. Entendeu? Esse é o meu trabalho aqui. Falar da palavra de Deus para as pessoas, anunciar o evangelho. O que eu estou fazendo com essa pessoa, vocês não adorando? Eu não, né? Lógico que estou sendo um instrumento, mas eu estou ali, vamos lá, adora comigo, vamos lá. Entendeu? Vamos lá, adora comigo. E é isso, não é fácil, mas a gente tenta. O Espírito Santo vai se manifestando ali, né? Eu costumo de falar quando eu venho aqui, né, subo no púlpito, eu costumo falar que, tipo, quando a gente está todos ali reunidos, adorando a Deus, clamando por Ele, clamando pela presença dEle, costumo dizer que é uma preparação para quando a gente estiver reunido lá no céu, né? Exato. Porque a gente vai estar todo junto, cantando louvores a Deus, dizendo quão santo Ele é. E, tipo, imagina, todos nós juntos, anjos em volta, vai ser, tipo, algo maravilhoso, sabe? Então, eu realmente acredito que aqui é uma preparação. Exato. Né? E a gente vê que o Ministério do Louvor é um ministério aqui na igreja que não mede esforços para realmente investir, né? Investir numa melhora aqui, numa melhora ali. E a gente tenta, é até um exemplo, né? Até um exemplo para os outros ministérios. Sim, exatamente. Né? Porque vocês realmente não medem esforços. Mas a gente vê que, por exemplo, quando a gente teve essa unificação da igreja, né? Mas a gente vê que o Ministério de Dança aqui de Santos, ele é pequeno. Sim. Pequeno, né? E vocês tentam cativar as pessoas, incentivar as pessoas a entrarem, ou vocês não procuram, esperam o chamado de Deus, não levantar alguém que queira também, ou vocês pensam em chamar mais pessoas para poder estar ajudando? Então, na verdade, isso não parte da gente, entendeu? Isso vai muito de Deus. Se Deus tocar no coração da pessoa para fazer com que ela sinta esse desejo de fazer parte do Ministério de Dança, a gente vai integrando essa pessoa aos pouquinhos, mas não parte da gente. A gente não costuma convidar as pessoas para fazer parte desse ministério. É como você querer fazer que um carpinteiro vire, sei lá, um borracheiro, sendo que ele não tem menor, sabe, enfim, destreza para isso. Ele tem de madeira, o negócio dele é uma coisa, não é borracha, entendeu? São coisas que são diferentes. Então, assim, esse princípio não vem da gente. A gente deixa Deus agir, Deus trabalhar. É isso. Porque como no começo, que nem ela falou, a gente foi tomado por um desejo tão grande a gente acredita que isso aconteça com as outras pessoas também. Tipo, ninguém vem à toa, assim. Deus escolhe aquela pessoa ali, ó. Começa a colocar ela no nosso caminho, começa a colocar ela aqui, assim. Ela vem se achegando, aí quando vê já tá lá. Entendeu? É assim que acontece. Nem aconteceu com a gente. Já tá lá adorando a Deus juntos, né? E referente também à questão de adoração, vamos lá. Vocês são exemplos, né, na expressão corporal, mas e outras áreas? Vocês buscam, sei lá, integrar, por exemplo, o louvor ou algo do tipo? A Jéssica participava do teatro, né? Também expressão corporal, né? Mas vocês têm o desejo, vontade de fazer outras formas de adoração na igreja? Olha, como eu já sou muito antiga no evangelho, eu já fiz um pouco de tudo, né? Já cantei, já louvei, já dancei, já fiz um pouco de tudo. Então eu me interesso por todas as áreas. Se tiver espaço, eu tô lá. Se estiver precisando. Eu tô lá. Eu até comentei que quando a gente começou, né, lá quando era bem pequenininha, a gente fazia de tudo. A gente louvava, a gente cantava, a gente dançava, a gente pregava, a gente fazia de tudo. Tudo que você pode imaginar. A gente era tipo vocês, assim, tá integrado em tudo. Tudo. Era Pedro, Thiago e João. Era no barquinho, era bem isso. Era bem assim. E, cara, é complicado, mas é engraçado de ver. Porque, assim, a gente
a gente busca, como eu falei, né, dar para Deus sempre o melhor, fazer sempre com excelência. E tudo que a gente puder integrar naquilo que a gente faz, eu acho que é muito válido. Eu acho que é muito válido. Tanto que tem algumas coreografias que a gente inclui teatro, entendeu? Porque é válido. É uma forma de adoração, é uma forma de pregação, entendeu? A expressão física, ela é a palavra de Deus em movimento, entendeu? Então, é bom a gente incluir tudo isso. Tudo que der pra gente incluir, e futuramente a gente pretende incluir muitas coisas diferentes, entendeu? Coisas grandes, sabe? Porque eu acredito que chama a atenção. E quando chamar a atenção, acende uma luz. Entendeu? Eu preciso fazer isso, eu preciso mudar isso, eu preciso rever aquilo, entendeu? Então, tudo que for de forma positiva agregar, a gente tem mais a que incluir, a gente tem mais a que juntar, entendeu? A gente tem mais a que fazer as coisas acontecerem. Porque hoje a gente vive em um mundo muito fácil de se distrair. É verdade. Entendeu? Quem tá dentro da igreja, se não mantiver o foco, cara, se distrai muito fácil, entendeu? Porque hoje a distração está na palma da nossa mão, constantemente. Você abrir o celular para você ver uma mensagem, ou, por exemplo, você abre o celular para ler a Bíblia. Se chega a mensagem no WhatsApp, você já vai ler a mensagem no WhatsApp, aí você já esqueceu de ler a Bíblia. Também no modo avião. É uma boa tática, entendeu? Aí você já vai ler a mensagem, você começa a responder a mensagem, aí a mensagem já te liga em outra coisa, não, eu tenho que pesquisar isso aqui. Aí você já vai em uma área para pesquisar, e você já entra no Instagram, e você vai nisso aqui. E tudo aquilo ali já te distraiu. E o teu momento com Deus já foi, entendeu? Então, assim, tudo aquilo que a gente puder agregar de forma positiva para fazer com que a adoração seja uma coisa muito completa, entendeu? E abra os olhos das pessoas para isso, para ter atenção, para focar em algo, para focar em Cristo, para focar em fazer a vontade de Deus, em fazer o ID, é muito válido, é muito legal, é muito bom. Encorpar, sabe? Incluir, fazer com que cresça, sabe? Porque assim, nós juntos somos mais fortes. Então, se o Ministério de Dança trabalha com o Ministério de Louvor, o Ministério de Dança, o Ministério de Louvor, incluir o teatro, e foi incluído, aí incluir as crianças, olha que corpo grande, olha que, sabe? Fica uma coisa, sabe? Bem completa, e é muito bom, cara, é muito bom. Mais forte, né? Muito mais forte. E quando você falou aqui sobre... tipo, quando você tava falando aqui, você tava falando sobre as danças e tudo mais. E muitas pessoas, eu acredito que muitas pessoas não entendem tanto a Bíblia quando elas lêem. Então, tipo, quando você tá dançando, é super legal porque, querendo ou não, você faz com que as pessoas entendam ainda mais a Bíblia e conheçam ainda mais a Deus, né? Através das suas danças e através até das músicas que estão tocando no momento, né? Eu acredito que existem diversos adoradores na Bíblia, diversos exemplos na Bíblia. E Paulo e Silas é um deles. Paulo e Silas, quando eles estavam louvando na prisão, a Bíblia fala que o chão, ele começa a tremer e as portas da cadeia onde eles estavam, elas se abrem, exato, e eles são livres. Então, tipo, quando a gente adora a Deus, acontecem coisas maravilhosas, coisas inexplicáveis. E na vigília a gente começa a louvar muito, a gente ora muito, e a gente vê que na vigília realmente tem muita adoração. E eu acredito que, tipo, já aconteceu diversas coisas legais e diferentes, né? Inexplicáveis, que são coisas realmente de Deus. E como vocês frequentam a vigília, eu queria saber de vocês. Será que vocês já aconteceu alguma coisa inexplicável com vocês lá, enquanto vocês estavam adorando e tudo mais? Comigo aconteceu uma experiência, assim, que eu até hoje me pergunto como que foi que aconteceu. Eu lembro que eu estava ministrando num dia de culto, eu não lembro se era Santa Ceia, eu estava ministrando com a Mari. E a gente estava ministrando, aquele clima de adoração, nossa, perfeito, estava muito. Só que eu comecei a ver muita fumaça dentro da igreja, como se fosse uma neblina, assim, sabe, no teto da igreja, sobre o povo, sobre os irmãos, assim. E eu estava ministrando com o tecido, eu falei assim, ó, pra ver se cara... Porque até então é real, porque assim, eu vi
uma neblina, eu vi uma nuvem de... É uma nuvem mesmo. Aí eu olhava pra Mariana, eu dançava e olhava pra Mariana, assim, como quem diz, você tá vendo? Isso sou eu. Só que a gente, na hora da ministração, a gente meio que, né, ali naquela pegada, e eu via, era como se tivesse era uma nuvem dentro da igreja sobre os irmãos, e densa, sabe, real, o negócio, sabe assim, uma coisa bem densa. E aí, quando acabou a ministração, eu falei assim, Mari, tá queimando alguma coisa? Ela já, eu não tô sentindo o cheiro. Pegando fogo. O fogo desceu. Ela falou, Joyce, eu não tô sentindo o cheiro. Eu falei, tá. Você tá vendo alguma coisa diferente? Aí ela, Joyce, tô. Fala você que fala também. Menina, tem muito disso, né? Fala você primeiro. Aí eu falei, Mari, eu tô vendo uma nuvem uma nuvem branca. Por isso que eu tô te perguntando se tá queimando alguma coisa aqui perto. Porque é uma nuvem como se fosse fumaça, um negócio assim. Ela já, eu vi a mesma coisa. E eu tô vendo a mesma coisa. Não tava queimando nada, não tinha nada, não era nada. Depois outras pessoas vieram falar pra mim que viram a mesma coisa. Pessoas do louvor. Uma pessoa veio falar pra mim e falou que viu a mesma coisa. Então, assim, coisas acontecem. Coisas acontecem. É muito real, cara. É muito real. Eu acho que tanto na vigília, né, como na célula, né, que a gente frequenta, toda vez que a gente senta para louvar, eu sinto muito a presença de Deus, muito assim, mas muito forte mesmo. E a gente tá só ali com a voz. Muitas vezes o Lelê tem ali um violão, mas é só a gente e a voz. E a gente louva ali daquela maneira bem simples, assim, não tem instrumento, não tem luz, não tem nada, não tem nada. É só a gente sentado ali louvando o Senhor. Ali, nessa reunião que a gente faz assim, tão simples, eu sinto muita presença de Deus. Eu sinto bem mais forte do que num culto assim, todo cheio de coisa. Eu sinto mais forte ali, quando a gente está no simples ali, só a gente e a voz louvando o Senhor. É legal falar disso, porque querendo ou não, tipo, edifica a nossa fé, né? Falar sobre as coisas grandiosas que Deus faz, que Deus nos apresenta, né? Que Deus nos faz viver. E, tipo, na vigília já aconteceu diversas coisas super legais, né? Que a gente vê que realmente todos os irmãos sentem a presença, né? Uns falam em línguas, né? E é super legal isso, porque realmente edifica muito a nossa fé. E a gente vê, né, a questão da intimidade, da sensibilidade que a gente tem, né? Você falou que uma coisa tão simples, uma célula você já sente a presença de Deus, né? A gente já consegue sentir. Então vem muito da intimidade que a gente tem com Deus, né? Foi como eu cheguei até a comentar lá na célula, num ponto de vista que eu tenho, e eu falei, né? Independente do lugar que você esteja, se você estiver com intimidade com Deus, você vai estar sensível à presença de Deus. Independente do lugar que você esteja, no lugar onde você está indo, se você tiver essa intimidade com Deus, isso vai te ajudar na adoração, vai te ajudar no clamor, vai te ajudar na conversa, no sentir a presença de Deus, né? Então você precisa buscar também essa intimidade, né? Que é orar, é conversar, é ler a Bíblia, né? É ler a palavra de Deus, como vocês mostraram lá naquela coreografia, né? Deus está onde? Está ali. Está na Bíblia, está na palavra, né? E é isso. Não precisa de muito para adorar, né? Não precisa de muito para sentir a presença de Deus. Precisa estar com o coração disposto a realmente sentir e apresentar o melhor, né? Buscar o melhor de Deus. Porque o melhor, na verdade, é sentir a presença dele, né? Com certeza. É sentir a presença dele. Então, eu acredito que eu acredito que, na verdade, como a Yasmin falou na vigília, você falou na célula, são pessoas que ali estão dispostas, estão no mesmo intuito, né? Tanto que, por exemplo, na vigília da nossa igreja hoje está em torno de 70 membros, 80 membros, eu acredito, por aí. E a vigília, a maioria das vezes, tem 10 pessoas, 15 pessoas ali. Mas você vê, nesse pouquinho ali, a presença de Deus é gritante, porque todos estão ali com a mesma intenção. A mesma intenção, às vezes na mesma intensidade, e quem não está na mesma intensidade acaba sendo buscado pela intensidade do outro, né? Porque Deus, ele se manifesta ali. Então, é isso, adoração é tão simples quanto a palavra, né? A palavra adoração, é adorar, né? É adorar, e a gente tem que apresentar o que
o que a gente tem de melhor, né? Que é essa disposição, nosso coração, né? Buscar a presença de Deus. Em relação a isso que você falou sobre a vigília, o legal é que a gente consegue perceber, tipo, Deus não tá preocupado com o tanto de gente que tá, ele não tá preocupado com quantidade, ele tá preocupado com qualidade. E é isso que a gente tenta passar nos cultos para as pessoas, né? Exatamente. Muitas vezes eu vejo até a Joyce falando isso, quando tá lá falando em cima lá sobre a oferta, né? Pô, dê com alegria, dê pensando nas pessoas que vão ser salvas nesse lugar, sabe? Porque Deus realmente está preocupado com qualidade, né? Não é à toa que, tipo, tem diversas músicas por aí que dizem: Senhor, ache uma adoração sincera em mim. Exatamente. Sinceridade. É o que ele procura, né? Os adoradores. Será que tem adoradores aqui? Eu creio que sim. Sim. Eu creio que sim. Amém. E você vê, a gente falou sobre, né, a questão do local, né, da simplicidade ali, da vigília e da célula. A gente vê muitas igrejas que procuram fazer como é que eu posso dizer? O pastor costuma até comentar muito sobre pirotecnia, muito enfeite, sabe? Muito showzinho, sabe? É fazer um espetáculo. Exatamente, um espetáculo. O que a gente pode passar para as pessoas que estão assistindo, né? Além do que a gente já falou, que eu acredito que já tem bastante coisa legal para as pessoas escutarem, para as pessoas se basearem, mas o que a gente pode passar para quando você entra numa igreja e vê algo diferente do que você acredita, do que você entende como o essencial. Não sei se vocês conseguiram entender a minha... Mais ou menos. Vamos falar o que eu falo, assim, quando a gente costuma... Eu costumo muito visitar outras igrejas, né? Não entendi, desculpa. Eu costumo muito visitar outras Sim. igrejas, assim. E a gente tem que reter o que é bom, né? O que é verdadeiro, o que é de Deus e ter uma peneira, né? Como é que a gente faz isso? A gente tem que saber, né, irmão? Tem que ler a Bíblia, né? Estudar, porque senão não sabe, né? Daí você é enganado fácil. Se você não tiver uma base bíblica, você é levado fácil, né? Assim, e ter uma peneira. E, tipo assim, as igrejas têm tanto o lado bom como o lado ruim. Tem umas igrejas que são boas nessa parte aqui, nessa daqui não são tão, nessa daqui. Então a gente vai, né, filtrando, né? Aquilo que você, se você ir numa igreja, visitar alguma coisa assim, você vai filtrando. Você não pega aquilo que você sabe que não é de Deus e bota na sua vida. Não, você sabe que aquilo não é de Deus, então, né, deixa pra lá, ora, né, tem repreende, depende da situação, e filtra só o que é bom, né? Só o que é realmente de Deus. Você falou um ponto importante, né? Repreende, você falou agora. Porque às vezes a gente vê, até mesmo na nossa igreja, às vezes o irmão se atrapalha ali numa pregação, numa palavra ou outra, ou ele, eu não digo distorcer, mas se engana na forma como se colocou e as pessoas já saem julgando. Né? E a gente não pode fazer isso. A gente tem que orar pela vida do irmão que cometeu aquele erro ali, né? E as pessoas têm que entender isso. Né? E aí, Jéssica, você tem para falar sobre isso também? A palavra de Deus, ela fala assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando você busca conhecimento, você se blinda de tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus te ensina. Perfeito. Né? Então, quando, tipo assim, num caso de você ir fazer uma visita de uma determinada igreja e aquilo ser algo que você não tem o costume na sua ou nenhuma outra, enfim, algo que seja muito diferente, no momento que você pode fazer ali é respeitar, né? Você tem que respeitar e ter o entendimento de quem você é em Deus, acima de todas as coisas. O que a gente tem que fazer é realmente buscar o conhecimento, para que a gente consiga ter uma blindagem e não ser influenciado por tudo que a gente vê. Entendeu? Porque hoje em dia é muito fácil você ser influenciado porque a determinada igreja faz tal coisa, porque aquela igreja faz, a nossa vai fazer também. Não. Entendeu? Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tudo tem um pra quê. Então a gente tem que buscar conhecimento da palavra acima de tudo e qualquer coisa e realmente filtrar aquilo que nos cabe e aquilo que não nos cabe, porque a palavra de Deus também fala, né, que nós podemos todas as coisas, porém nem tudo nos convém. Então a gente tem que ter realmente esse filtro
para saber o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então, se for para deixar algo assim, busque. Busque, busque, busque e busque. Porque só assim você vai conseguir realmente ter uma direção da parte do Senhor quanto àquilo que você deve fazer ou não deve fazer. A busca, ela te leva a um conhecimento mais assíduo, mais forte. Você se fortalece, você se blinda, você se protege. Você não fica tão facilmente influenciável ou, sabe assim? Quando busca Deus, vai dando o discernimento. Exatamente, né? Exatamente. Deus vai te dando discernimento e ali você consegue ter uma direção. E ali você consegue saber o que fazer, realmente, ter um caminho. Deus te dá um caminho. É isso. Pessoal, já está quase acabando o tempo, então, se vocês quiserem dar alguma dica ao pessoal que está tendo dificuldade em adorar a Deus ou algo do tipo, vocês podem falar eu queria até mencionar mais um ponto que a Joyce falou agora, que acho que é importante a gente falar, né, sobre o respeito. Né? Se você é aquela pessoa que tem o discernimento, tem o entendimento, como eu falei aqui antes também, né, sobre orar pelo irmão que se equivocou, que falou algo errado, em primeiro lugar, respeito, né? Respeite, porque se você está vendo ali que o irmão está falando algo errado, não adianta você se levantar e querer bater boca ou contestar ali, porque é até antiético. Né? Mas não vem de Deus. Por mais que você esteja, por mais que não seja a palavra de Deus ali, ou seja algum equívoco ou algo do tipo, eu acho que não convém, né? Não é de Deus isso, você querer fazer alguém passar vergonha ou querer contestar algo ali na frente de todo mundo. Né? Então, acredito que vai do princípio de você repreender, orar pelo irmão que está ali pregando, para que Deus converse com ele, para que ele possa se acertar ou até mesmo durante a pregação, de repente ele acerta, lá na frente ele se toca do que falou e pode corrigir, como já aconteceu, né? Como já aconteceu, o irmão se tocou que falou algo errado e foi lá e corrigiu. Então não convém, não façam isso, que isso não é legal. Tá? Mas pode continuar, já pode concluir aí e finalizar o podcast também, se você quiser. Pode deixar a sua palavra em mim. Gente, a adoração, ela é algo muito, podemos dizer, íntimo, pessoal. Então, ela é uma coisa que ela cabe em todos os momentos, porque a adoração, ela não é pesada, a adoração, ela não é amarga, a adoração, ela não é difícil, a adoração, ela não é ruim. Então, adore ao Senhor, busque ao Senhor, crie um hábito de adorar a Deus. Tenha isso como um norte para você, porque quando você busca, quando você adora, você conhece, você se aproxima, você se achega mais a Deus. Então, em todos os momentos, para todos os momentos, serve para qualquer ocasião, onde quer que você esteja, porque a adoração, ela não é algo que ela não caiba em algum lugar, ela cabe em qualquer lugar. Então, adore, busque ao Senhor, busque conhecimento na palavra de Deus, que eu creio que o Senhor Jesus, ele vai te edificar, ele vai te fortalecer, ele vai te capacitar e você vai sentir algo diferente. Lembrando que a adoração não é só louvor e dança, servir a Deus, servir ao meu irmão, fazer as coisas, né, certas, as coisas boas, direitas e retas que a gente tem que fazer. E a adoração é isso, você estar com intimidade com Deus, né, acima de tudo, buscar na palavra, entendeu? Tem o seu momento de devocional, é muito importante, também um momento de adoração, devocional. Você separar um tempo para Deus é muito importante, é uma adoração, entendeu? É isso. Pessoal, como eu falei, o tempo já está apertado. Se desse, a gente continuava mais um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse podcast possa edificar a vida de vocês, porque é para isso que a gente está aqui. A gente quer conseguir, de alguma forma, passar conhecimento para todos vocês. Se vocês gostaram, curte, compartilha para o pessoal aí da sua família, dos seus amigos. E é isso. Semana que vem a gente vai ter mais um outro podcast. E eu espero que vocês possam estar aí com a gente, tá bom? Amém. Amém.